Bom, gente, então vamos lá, dando continuidade com a 11ª questão. 11ª. Estrangeiro que resida no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não tenha condenação penal, poderá tornar-se, após requerimento, brasileiro naturalizado e, nessa condição, candidatar-se a deputado federal ou senador, mas, se eleito, estará impedido de presidir a Casa Legislativa a qual pertence. O que nós temos aqui é o que dispõe o artigo 12, quando ele fala de brasileiros naturalizados. Quem lembra aí da aula sobre naturalização? E aí nós temos esse caso específico de estrangeiros que residem no Brasil há mais de 15 anos e que não tenham condenação penal, né? Nesses casos, eles podem requerer a naturalização brasileira. E aí a questão fala: uma vez tendo conseguido a naturalização, essas pessoas poderão se candidatar a deputado federal ou senador. De fato, podem. E a questão está correta porque ela faz a ressalva de que, uma vez eleitos, esses brasileiros naturalizados estarão impedidos de presidir a Casa Legislativa, ou seja, a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, porque esses cargos de presidente da Câmara e presidente do Senado são cargos privativos de brasileiros natos, conforme o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2 e 3. Então, a questão está correta. Esse estrangeiro, após 15 anos sem condenação, requereu a nacionalidade brasileira e conseguiu, pode sim se candidatar a deputado federal ou senador. Que ele não pode ser presidente, né, das respectivas casas legislativas. 12ª questão. Ao ser procurado para responder pesquisa relativa às eleições estaduais, Maria Lúcia, professora aposentada, então com 66 anos de idade, recusou-se a responder aos questionamentos e alegou que, por ser idosa, não era mais obrigada a votar. Assim, afirmou que, como tinha a intenção de utilizar essa prerrogativa, sua opinião quanto aos candidatos não seria relevante à pesquisa. E aí vamos às alternativas, às assertivas aí em torno desse contexto que o enunciado nos traz. Letra A. A senhorinha lá, Maria Lúcia, está correta porque a sua idade faz presumir a incapacidade civil absoluta, o que acarreta a perda dos direitos políticos. Gente, a alternativa está duplamente errada. Por quê? Primeiro, porque essa faixa etária não tem nada a ver com perda de capacidade civil. E segundo, porque quando a gente está falando de perda da capacidade, de incapacidade civil absoluta, a gente não fala em perda dos direitos políticos, mas em suspensão dos direitos políticos. Letra B. Correto, tendo em vista que a sua situação de idosa lhe garante o voto facultativo. De fato, idosos têm o voto facultativo. Ocorre que não é dentro dessa faixa etária, são idosos acima de 70 anos. O voto é facultativo para pessoas acima de 70 anos de idade. No caso dela, ela tem 66, então para ela o voto ainda é obrigatório. Letra C. Correto, porque a aposentadoria torna seu voto facultativo. Gente, nada a ver. Aposentadoria com direitos políticos tem nada a ver uma coisa com a outra. Letra D. É equivocado, porque o voto é facultativo apenas para analfabetos. De fato, o voto é facultativo, o alistamento eleitoral é facultativo para analfabetos. Só que não apenas para analfabetos. É também facultativo para pessoas maiores de 16 e menores de 18 anos e também para pessoas acima de 70 anos. Letra E. Equivocado porque, para cidadãos com a sua idade, o voto é obrigatório. Então, a resposta correta é a letra E.
Porque ela tem, a mulher, né, da questão, a dona Maria Lúcia, ela tem 66 anos, então, de fato, para ela, o voto ainda é obrigatório. 13ª. Vicente, cidadão holandês, naturalizado brasileiro, conseguiu, por determinação judicial definitiva, o cancelamento da sua naturalização e então regressou à Holanda. Tempos depois, já com 32 anos de idade, ele foi convidado por um partido político nacional a concorrer ao cargo de deputado estadual de um estado da Federação Brasileira. Nessa situação hipotética, de acordo com os preceitos constitucionais, Vicente será. Então, gente, temos o caso de uma pessoa estrangeira que veio morar no Brasil e se naturalizou brasileiro, no entanto, perdeu a nacionalidade brasileira em virtude de sentença judicial definitiva. Se a pessoa perdeu a nacionalidade brasileira, ela também perde os direitos políticos, né? Ela perde o direito de exercer os direitos políticos no Brasil. Então, vamos lá. O contexto é esse. Letra A. Inelegível. Vicente será inelegível porque ainda não tem a idade mínima para o exercício do cargo de deputado estadual no Brasil, que é de 35 anos. Primeiro, deputado estadual a idade mínima não é 35, e sim 21 anos. E segundo, mesmo que Vicente tivesse atingido a idade mínima, ele não poderia se candidatar porque ele não é mais brasileiro e os estrangeiros não podem exercer direitos políticos no Brasil. Letra B. Elegível, caso se candidate no estado da federação no qual residiu até conseguir seu direito à naturalização. Errado. Ele não pode exercer direitos políticos porque não é brasileiro, não é mais brasileiro. C. Inelegível, porque o cancelamento judicial da naturalização afasta-lhe o pleno exercício dos direitos políticos. De fato, como vimos no disposto no artigo 15, da Constituição, que fala exatamente acerca dos casos de perda e suspensão dos direitos políticos, o cancelamento judicial da naturalização é um desses casos de perda dos direitos políticos. Então, a letra C está correta. Vicente é inelegível, porque o cancelamento judicial da naturalização afasta-lhe o pleno exercício dos direitos políticos. Letra D. Elegível desde que a sua condição de brasileiro naturalizado tenha sido superior a 5 anos. Nada a ver, ele não é mais brasileiro. Letra E, elegível desde que ele comprove seu domicílio eleitoral em qualquer estado da federação. Não, ele é inelegível porque ele não é mais brasileiro. 14ª. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para... Questõezinhas assim bem básicas para vocês definitivamente memorizarem os dispositivos constitucionais e não errarem nunca mais. Então, letra A. O alistamento e o voto são obrigatórios para maiores de 75 anos de idade? Não. Pessoas acima de 70 anos, o voto é facultativo. Maiores de 18 anos de idade? Sim. Para maiores de 18 anos, o voto é obrigatório. Então, a resposta correta é a letra B. Letra C. Maiores de 16 e menores de 18? Não. Para maiores de 16 e menores de 18, o voto também é facultativo. Analfabetos, o voto é facultativo. Letra E, maiores de 70 anos de idade, o voto também é facultativo. Então, resposta correta, letra B. 15ª questão. Serão cassados os direitos políticos do indivíduo condenado criminalmente em sentença transitada em julgado. Gente, eu já falei aqui mais de uma vez sobre a vedação que o nosso ordenamento jurídico faz à cassação dos direitos políticos. Então, a questão está errada. No caso de indivíduos condenados criminalmente em sentença transitada em julgado, essas pessoas vão ter os seus direitos políticos suspensos, certo? Mas não há que se falar em perda ou em cassação dos direitos políticos.